Quantos de nós estamos, com a nossa fé, estamos condenando o mundo? Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos para mais uma noite. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez. Salvação não é um ato isolado. É óbvio que nós cremos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e ali começa o processo da salvação, mas ela é desenvolvida diariamente. Diariamente nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Eu chamo muito atenção, vou fazer algumas observações. É um momento de muita atenção. Não olhe tudo que está acontecendo como algo normal, que não é normal. Algo está acontecendo. Eu não sei se foi esse domingo que passou ou domingo retrasado que nós falamos do rapto da igreja. Passado? Agora? Retrasado, né? Então, nós falamos que nós não vamos entrar em algumas discussões teológicas se a igreja será tirada antes da tribulação, no meio ou após a tribulação, porque isso não é relevante. Não é. O que é relevante é que a igreja tem que estar pronta. Porque se é certo que aqueles que creem que a igreja será tirada antes do início da tribulação, a igreja foi tirada, inicia-se um período de tribulação na terra jamais vista. E quando a gente fala jamais vista, olha que coisas horríveis já aconteceram. Eu disse ainda, o silêncio, né? Ninguém fala a respeito. Mas só esse ano na Nigéria, 7.000 cristãos foram mortos. Igrejas queimadas. Só esse ano. Se você não viu, vai e pesquisa isso, porque está muito claro e o tema não é tão difundido, as notícias não correm, e não só lá, em muitos outros lugares. Quando nós vemos algumas vezes que esse acordo de paz foi tentado, ele deu errado. Algumas vezes ele já foi tentado. E sempre aconteceu algo. O último presidente, primeiro-ministro israelense, que estava prestes a assinar o acordo de paz, acredita-se que ele foi envenenado. E ele ficou em estado vegetativo até realmente não ter mais como sustentá-lo vivo por intermédio de aparelhos. Agora, mais uma vez, já são várias nações que já assinaram o acordo,
um pré, né, o início. Tem vários pontos para serem, várias etapas nesse acordo. Agora, nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar porque é como li ainda domingo. Diz assim Tessalonicenses 5. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Então, quando disserem há paz e segurança, de repente explode. E aí, seja a igreja ser tirada antes, ou a igreja passar pelo período, o fato que não existe discussão de nenhuma linha teológica, não existe, só existe essa discussão, se antes, meio ou após, só. Mas há unanimidade da volta de Cristo, dentro desse período. Então, o que nós estamos vendo agora, é um alerta e uma observação, e não tire os olhos. Não tire os seus olhos, porque as pessoas estão esperando. Se a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé, a vida segue normal. Estaria todo mundo envolvido com o seu dia a dia, estaria todo mundo comprando, vendendo, negociando, casando, dando-se em casamento, vivendo uma rotina normal. E seriam todos pegos de surpresa. Então, quem não será pego de surpresa? Quem já entende sobre isso e sabe que não pode ser ignorado o que está acontecendo. Ponto. O resto, todo mundo será pego de surpresa. Quem está olhando para a Bíblia e vendo os sinais, não será pego de surpresa. Mas quem vive distraído, será pego de surpresa. Então, está aqui, Tessalonicenses diz assim, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Por isso, queridos, vamos falar um pouquinho hoje sobre o assunto de desenvolver a salvação. Eu sempre falo, que o verdadeiro mover do Espírito, ele produz um fruto. Eu já disse para várias pessoas que às vezes você faz a pergunta assim, você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Você tem o Espírito Santo? Sim. Eu já fui ousado para dizer, está longe de você ter. Por quê? Porque o Espírito Santo na vida de uma pessoa nunca se deixe levar por qualquer tipo de manifestação externa, porque uma pessoa, o falar em línguas estranhas, é uma evidência externa do livro de Atos. Quando o Espírito Santo desceu e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, a evidência externa foi o falar em línguas. Agora, eu sempre digo que existe línguas do homem, existe línguas estrangeiras faladas na terra em algum lugar, e existe línguas dos anjos e existe as línguas do diabo. Também existe. Se você nunca teve a oportunidade de ver um endemoniado falar em línguas, ele fala. Inclusive deram um nome para ele. Deram um nome. No meio chama de Exu lírico, porque ele fala igualzinho um cristão. E aí o ponto está, como saber? Pelo fruto. Porque não adianta a pessoa dizer assim, há um grande mover do Espírito. Onde há um grande mover do Espírito, há o fruto. E o fruto tem que aparecer. E aí,
Gálatas diz assim, ó, Gálatas 5 diz assim: mas o fruto do Espírito é, diga comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Espera aí, bispo, o senhor falou o fruto, é o fruto. Tudo isso é um fruto. Tudo isso é um fruto. Eu sempre digo que se você quiser ter uma noção melhor disso, vai para uma mexerica. Uma mexerica, ela não tem vários gomos? É um fruto com vários gomos. Então, está faltando amor, não tem alegria, não tem paz, não tem paciência ou perseverança, não há amabilidade, não há bondade, não há fidelidade, não há mansidão e nem domínio próprio, não há o fruto. E aí é um problema. Porque o Espírito, se ele governa a vida de uma pessoa, vai sair isso dela. Se ele não governa, vai sair as obras da carne, que está um pouco acima, que eu não vou ler ela agora, que é a destruição do homem. Então, quando afirmo que o Espírito Santo, ou qualquer pessoa, está agindo na vida dela, isso deve ser confirmado pelo fruto. Se não é confirmado pelo fruto, não há o Espírito. E aí, quantas pessoas se encontram extremamente, e o fruto, o Espírito, você sabe que é o selo. Nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção, para esse dia que está prestes. O cristão tem um selo? Tem, o Espírito. Por isso que nós somos selados com o Espírito. E olha que coisa interessante, né? Nós vivemos como se nada do que a Bíblia diz fosse acontecer. Está mais claro do que nunca. Está aí diante de todo mundo para todos verem os sinais. Sinais. Hoje, mais do que nunca, nós falamos outro dia, há mais registros de terremotos, maremotos, manifestações, catástrofes nos últimos 50 anos do que qualquer outra época, em qualquer tempo da história. A perseguição que parece que não existe de cristão, ela é absurda. Eu dei os dados, 380 milhões de cristãos perseguidos hoje, de um modo geral, em cada canto do planeta. A gente confunde por conta da paz e a tranquilidade que nós temos. Qual o problema que nós temos? Qual? Nenhum. Facilidade total. Hoje a igreja está aberta agora, ela só volta a fechar amanhã, no final do dia. Não. O senhor falou certo, bispo? Falei. Hoje ela não fecha. Hoje, qualquer hora que qualquer pessoa quiser estar na igreja para orar, a igreja vai estar aberta a noite toda. Total liberdade para cultuar, total liberdade para adorar, com total liberdade para fazer, manifestar, expressar a nossa fé. O que nos impede? Nada. Força de vontade. Simplesmente o desejo, a sede, a fome. A Bíblia diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos
e as intenções do coração. Por que é tão importante nós nos enchermos da palavra? Porque a palavra é que nos dá o norte, separa razão de emoção. Você vê que como é que é tudo bem preparadinho, tudo bem estruturado por Deus? Como é que eu consigo vencer minha carne? Como eu consigo vencer as emoções? Como eu consigo vencer a natureza pecaminosa? Pelo fruto, pelo Espírito. Autocontrole, domínio próprio. Há governo, é governo. Deus preparou tudo. Hoje ainda o pessoal estava comentando comigo, né, de alguém que passou por uma experiência, o vale da sombra da morte, né? E esteve vários dias aí em coma, e saiu do coma, e agora recebeu alta do hospital, e quis passar na igreja hoje. O primeiro lugar que quis passar é na igreja, para poder, um ato de gratidão e agradecer a Deus, agradecer as orações da igreja. E ele estava compartilhando aí com os pastores a experiência que na verdade, eu orei para que tivesse. Eu orei para que tivesse. Eu falei que ele tenha as experiências mais profundas que ele precisa ter para que saia de lá transformado. E ele estava compartilhando das experiências que algumas ele consegue compartilhar, outras ele não consegue compartilhar. Do mundo espiritual, do inferno, que ele ali no coma, ele via a guerra para levar a alma dele, né? E as visões da tormenta, do sofrimento das pessoas que ele tinha a visão de pessoas em tormento total, pessoas com a sua barriga aberta, com as vísceras todas, né, os órgãos todos expostos, e aquele lugar de sofrimento, aquele lugar de pavor, tormento, e tem lugar que ele nem consegue falar e não consegue falar no momento, né? E as visões de demônios e etc. E ele saiu de lá e falava: o mundo espiritual é real. A gente não acredita, mas é real. E isso porque nós estamos falando de uma experiência que o diabo, ele age na vida da pessoa, né? Vai dando força para a pessoa fazer as coisas que não devem ser feitas, depois ele coloca na mente da pessoa que não vale a pena viver. Então a melhor alternativa é você dar um fim no seu sofrimento, né? Dar um fim no seu sofrimento significa: dê cabo a sua vida e me dê sua alma. Entendeu qual é a estratégia ou não? Sim ou não? Se mata porque você vai acabar com o seu sofrimento. Não existe isso. Se mata porque sua alma é minha. Tira a sua vida porque sua alma é minha. É tudo que ele quer. E aí, por que é tão importante nós sermos dirigidos pela palavra? Você vê, porque a palavra é viva, não é letras mortas, e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aí, se a gente for para Jeremias, diz assim, lê aqui por favor, diga comigo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que a minha vida, a sua vida, precisa ser dirigida pela palavra e não pelo coração. Porque é muito simples saber que o coração é enganoso. É muito simples saber. Quantas decisões muitos já tomaram na vida dizendo que é o que o coração pedia? É verdade ou não é? Sim ou não?
Quantas frias muitos já entraram na vida porque diz, não, mas meu coração pede, é o que meu coração está pedindo. E entrou num problema grave. É o que eu sinto de fazer, por isso que nós não somos movidos por sentimento. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra. Não importa o que eu estou sentindo, eu preciso confiar na palavra, porque se eu for dirigido pelo meu coração, enganoso é ele. Do que eu estou cheio? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Gálatas 5,16 diz assim, por isso vos digo, diga comigo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vocês viram qual o presente que nós demos para as crianças no Dia das Crianças? Que foi? Porque elas precisam começar cedo. Elas precisam ter contato com a Bíblia cedo. Elas precisam aprender a palavra cedo. Quanto mais cedo. O que acontece hoje? Por que os cristãos estão perdendo, famílias cristãs estão perdendo seus filhos para ideologias, estão perdendo para o mundo? É só entrar na faculdade que vai aparecer se fizemos um bom trabalho ou não. Muitos não têm estrutura para aquele ambiente. Muitos são corrompidos naquele ambiente porque não foram preparados antes. Não foram estruturados para aquilo antes. E lá são deformados. Quantos pais eu já atendi com aquela conversa, o filho entrou na faculdade, começou aquele plantio na mente deles, não aceite nada como uma verdade absoluta, ponto. Já virou um questionador. Questiona o pai, questiona a fé, questiona Deus, a existência de Deus, questiona tudo, daqui a pouco está questionando a vida, daqui a pouco está virando um rebelde, daqui a pouco está perdido na vida. Por quê? Porque não gastamos tempo e fizemos um investimento profundo. Não gastamos, não investimos tempo, a vida está corrida. Nós estamos numa fase, a igreja cada dia mais vai entrar num processo de fazer o caminho inverso. Porque hoje, com o mundo atual, a realidade atual, a correria, as circunstâncias, você vê que a família está enfraquecendo. A estrutura familiar está enfraquecendo. Os pais estão tendo que se ausentar para trabalhar e os filhos estão sendo formados, criados por alguém e não pelos pais. E isso, há um prejuízo gigantesco nisso. E nós precisamos resgatar, porque nós estamos falando da alma. Nós estamos falando da salvação, da eternidade. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou a Bíblia diz assim na Almeida, andai em Espírito. Se realmente, hoje estatisticamente, são mais de 50 milhões de cristãos no nosso país. Desculpa, isso é mentira. Porque se fosse o país não estava o caos que está. Há um movimento só. As pessoas estão na igreja, mas a palavra não está viva e eficaz lá dentro. Porque aonde há realmente um avivamento, aonde o Espírito está, não estaria o caos que está. Há mudanças, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de personalidade, a mudança de natureza. Há pessoas abandonando o erro, abandonando o pecado, mas não há. Não há. Porque a igreja também virou um ponto de entretenimento. As pessoas não querem ser confrontadas mais. E a palavra confronta. Sabia? A palavra confronta. Ela confronta a carnalidade, ela confronta o pecado.
Então, hoje é muito fácil. Eu não gostei do que eu ouvi. É assim. Eu não gostei do que foi falado. Eu não gostei. Não concordo. É aquela frase que a gente sempre diz, né? Você sabe que nós vivemos a era de cristãos mais fracos da história, né? Não aguenta um sopro. Para por qualquer coisa. Não tem raiz profunda. Não criar raiz profunda. E aí, olha o que diz. Mateus 4 diz assim, diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nós estamos preocupados só com pão, mas não estamos preocupados com a palavra. Mas a sua vida depende da palavra. O seu sucesso depende da palavra. A sua felicidade depende da palavra e a sua eternidade depende da palavra. Para sobreviver nesse mundo, você depende da palavra. Para vencer as guerras espirituais, que nós estamos numa guerra espiritual, você depende da palavra. A palavra é tão real, que se eu fizer um movimento aqui para batismo no Espírito Santo, tem gente que será batizado no Espírito Santo, nem vai saber o que aconteceu com ele, só sabe que aconteceu algo sobrenatural com ele. Se eu ficar aqui nessa reunião, se eu fizer uma oração forte para libertação, talvez você vai chocar com quantas pessoas vão passar mal, talvez até endemoniadas. E de onde tiramos isso? Se nós fizermos uma reunião aqui agora para cura, pessoas serão curadas. Da onde a gente tira isso? De onde tiramos isso? E por que acontece? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6. Porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma guerra. Há uma guerra. E nós enfrentamos essa guerra, quer você acredite nela ou não. Esse caso que eu estou contando para você, por exemplo, da pessoa que veio aqui hoje, foi entrando numa pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão, acaba a sua vida, vai acabar seu sofrimento. E aí, isso resultou, não sei quantos dias ou perto de meses, em coma, morre, não morre, mas numa guerra espiritual. E só não foi tragado pela corrente de oração levantada pela igreja? Só não foi tragado pela corrente os pastores indo lá orar, os bispos indo lá orar? Porque senão teria sido tragado. E agora ele pode confirmar o que ele viu nesse coma? Que ele enxergou o mundo espiritual? Ele diz, a sombra, do vale da sombra, a sombra, eu vi a sombra. João 15 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Diga comigo, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é uma pregação que você tem que pregar para você a vida toda. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. E não tente, porque vai dar errado. Não tente, que você vai chegar no final da vida cansado. E vai descobrir que a Bíblia é mais real do que você imaginava. Existe um padrão para que tudo funcione.
Eu acabei de dizer o seguinte: ah, bispo, mas são muitos cristãos no país. Não, ok, tem muitos que talvez estão frequentando igrejas, se passaram a se intitular evangélicos, mas não é isso que define um cristão? Não é isso. Não é isso. Colossenses diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Diga comigo: suportem-se uns aos outros. Diga: e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Você acha que isso acontece? Se esse cristianismo tivesse realmente com esse pleno vigor que dizem que está, você acha que estaria como está? Vem cá, se o povo cristão tem o poder de definir uma eleição, cada um era para estar impactando o seu vizinho, seu parente, sua própria casa. Éramos para estar impactando ao nosso redor. Porque, biblicamente, aonde aconteceram os verdadeiros avivamentos, o pecado foi eliminado. Quem estava no vício, saiu do vício. Quem estava no pecado, abandonou o pecado. Mas não está. Gente, esse é um apelo do Espírito Santo. Eu vou pedir a vocês que estão sob a nossa responsabilidade, comece a acompanhar um pouco mais as notícias. Porque a manifestação do anticristo começaria assim, como um grande líder, uma grande autoridade política, que conseguiria, através das relações, selar acordos. Junto você já vai ver alguma autoridade religiosa se unir. Anticristo e falso profeta se levantam juntos. Não ignore isso. Esse avanço que está tendo aí é um alerta gigantesco para nós. Até quando esse acordo de paz vai? Não sabemos. O quanto ele vai evoluir, não sabemos. Mas o fato é, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, diga comigo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amor não é sentimento, amor é atitude. Eu gostaria de saber assim, o que valerá a pena? O que valerá a pena, como a Bíblia diz, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder? O que vai consolar? As pessoas terão prazer no quê? A partir do momento que perderam a coisa mais importante da sua vida. Nos últimos dias nós falamos das virgens. 5 loucas e 5 prudentes. 5 que estava com a sua lamparina acesa e tinha azeite reserva. Quando ouviu-se o barulho, o noivo está chegando. As noivas prudentes que estavam preparadas, as loucas correram nas prudentes, nos ceda um pouco do seu azeite, porque o nosso está acabando, o fogo está apagando. Não, vai comprar. Para que não falte para mim e para você. Quando elas foram comprar, foram se preparar,
foram pagar o preço, já era tarde demais. A porta se fechou. E eu te afirmo que essa porta se fechou, me estremece. Porque existe muitas pessoas que acham que haverá uma segunda chance, e a parábola diz que não. Porque a porta se fechou. Quando, eu vou ler uma coisa já para você, já eu vou ler, porque a Bíblia nos ensina que será como no tempo de Noé, né? Que Noé condenou o mundo. Noé, repita essa frase comigo, condenou o mundo. Porque ele acreditou naquilo que o mundo não acreditou. E o interessante é que quando ele passou os 100 anos da vida dele construindo algo que ninguém acreditou, e salvou a ele e a família dele, quando ele entrou para dentro, foi só o tempo dele entrar, e ele fechou a porta da arca, sabe o que o Senhor fez? Veio por fora e trancou por fora, para que ele não abrisse, ninguém ia entrar. O Senhor fechou a porta, para que ninguém entrasse mais. Mateus 5 diz assim, aliás, deixa eu ler Lucas 18, 8. Diga comigo, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus está fazendo essa pergunta. Será que vai achar? Será que quantos de nós vamos estar preparados? Prontos? Quantos de nós estamos vivendo como ele disse? Estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e hora. A gente não sabe dia e hora. Mas quando você lê Mateus 24, você vai ver que os sinais estão lá. E eles estão claros. Quiser, comece a ler Tessalonicenses. Tessalonicenses está falando claramente da volta do Senhor. As multidões, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, diga comigo, bem-aventurados, pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quer dizer, nós reconhecemos que nós precisamos, nós reconhecemos que não somos nada, nós somos pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, diga comigo, os humildes, pois receberão a terra por herança. Receberão a terra. Olha, eu sempre falo sobre isso, né? Querido, mantenha o coração, mantenha, porque receberão a terra por herança. Não pode comprar, mas nós herdamos a terra por herança. Ô bispo, mas nós vamos morar no céu ou na terra? Então, sabe que tem um período milenar? O período do governo de 1000 anos de Cristo nessa terra? Tem, bispo? Tem. Mas então como será? Bem-aventurados os que vão na primeira chamada? Tem um grupo, a igreja, você sabe que a igreja, por conta de Israel ter rejeitado a Cristo, os gentios que somos nós, a igreja entra primeiro no reino do que eles. Eles vão passar por esse período. A igreja do Senhor, nós cremos que não. Então, bem-aventurados humildes. Será que vale a pena sustentar o orgulho no coração, a arrogância, a soberba no coração? Será que vale a pena sustentar? Às vezes, o orgulho tem devastado a vida de muitas pessoas. Porque, como falamos outro dia, né? Quando você se humilha, você não é humilhado. Quem se humilha jamais será humilhado. Mas eu falei outro dia, vou deixar essa dica para você.
Quando você vê uma pessoa sofrendo demais, orgulho puro. Orgulho puro. E a Bíblia diz que ele vai descer. E ele vai ser exposto. Então não vale a pena. Não vale a pena. Não seja rígido. Não seja uma pessoa orgulhosa. Se você tem aí seus pontos, tem aí, todos nós temos as nossas guerras. Todos nós passamos por situações que não gostaríamos de ter passado, mas nós precisamos curar isso rápido, gente. Nós precisamos curar isso rápido. Você não tem tempo para manter mágoa no coração, você não tem tempo para manter raiz de amargura no seu coração. Não tem tempo, não há tempo para isso. Saber que uma pessoa, ela perdeu a oportunidade da vida dela porque sustentou sentimentos que não deveria ter sustentado, foi roubado a sua salvação porque não conseguiu vencer sua carne, não conseguiu vencer suas emoções. Tem gente indo nas últimas consequências por causa de orgulho. Tem famílias sendo destruídas por causa de orgulho. Tem pessoas que não têm mais onde descer o fundo do poço por causa de orgulho. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados, diga comigo, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se eu mudar essa tradução e for para a linguagem de hoje, sede e fome de fazer a vontade de Deus, eles serão plenamente satisfeitos. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor aprova. Bem-aventurados, diga comigo, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Gente, olha que coisa, né? É você dar ao outro o que o outro não merece. Seja misericordioso. Quanto mais duro você for, mais duro você será tratado. Quantas pessoas que os seus erros não têm peso, não têm relevância, mas o erro do outro é gigante. A gente olha para os erros dos outros com aquele óculos, né, de grau, com a lupa, mas o nosso não, nós temos uma justificativa, não, nós temos uma razão para estar assim, sentir assim, eu tenho razão para, não temos. Eu quero misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Seja um misericordioso. Olhe para os outros com um olhar de misericórdia. Bem-aventurados, diga comigo, os puros de coração, pois verão a Deus. Tudo que o diabo trabalha é para contaminar o seu coração. Todo o trabalho dele é para contaminar para sujar o seu coração, para tirar a pureza do seu coração, para colocar em você a malícia, para colocar dentro de você amargura. Bem-aventurados os pacificadores, diga comigo, pois serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador, gente? Promove a paz. Bem-aventurados os pacificadores, vão promover a paz. Tem gente em guerra entre si, quando a guerra fora é tão grande. Você já tem uma guerra natural. É burrice viver em guerra interna, porque você já tem um inimigo natural. Se você não sabe, você não precisa ter feito inimigo nenhum, você já tem um, que luta contra você todos os dias, para que tudo dê errado na tua vida, para roubar o teu destino, para roubar a tua paz, para roubar a tua alegria, para roubar a tua felicidade, para roubar a tua família, para roubar a tua prosperidade. Se você não conhece, leia Efésios 6, a partir do 10. Você vai ver que você tem um inimigo gratuito, o inimigo da sua alma. Você já tem essa guerra. Agora, viver em guerra interna, em guerra com pessoas que não são seus inimigos,
Diga comigo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Gente, quem está sendo perseguido aqui por causa da justiça? Porque você é cristão. Tem alguém? Seja qual for a perseguição, essa não é uma perseguição. Até porque a nossa perseguição por ser cristão, ela é muito pequena. Não é o que nós estamos vendo acontecendo. Depois pesquisa no YouTube, vai lá para você ver. E veja eles. Eu vi um senhor falando assim, ó. Eles entraram aqui, mataram minha mulher e levaram meus 2 filhos. Aí sabe o que ele disse? Ele correu para o templo e foi adorar. Porque ele disse assim, se eu parar de adorar, eles venceram. E eu não vou permitir que eles vençam. Ó, escuta o que eu estou te falando. Eles mataram a minha mulher e levaram meus 2 filhos. E ele foi para o templo adorar. Porque se eu não fizer isso, eles venceram. E eu não vou permitir que eles vençam. Você não vê ninguém revoltado com Deus, morrendo pela sua fé, não negando a sua fé. Não é essa coisa superficial que a gente vê hoje, fala assim, eu estou triste, Deus não me respondeu porque eu queria o meu carro novo, eu queria aquela promoção, eu queria aquela, eu estou triste, não vou mais na igreja. Lamentável, né? Lamentável, triste demais. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem. Por causa de quem? Ninguém está sendo insultado por causa do Senhor. Os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vou repetir. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sofra pelo que vale a pena. Não negue a sua fé. Não negue. Crie raiz. Porque nós já sabemos que nós estamos aqui de passagem, gente. Nós já sabemos disso. Isso aqui tem tempo de validade, ó. Você já sabe disso. Por mais que você cuide desse corpo, ele tem tempo de validade. Cada respiração você envelhece um pouco mais. Você já está morrendo um pouco mais. Nós sabemos que esse tempo aqui é o tempo de preparação para a vida. Quando você olha, só para eu concluir a leitura para a gente orar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Diga comigo, e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, que não tinha nem sombra de acontecer, o que ele foi alertado que aconteceria.
Movido, diga comigo, por santo temor, por reverência, temor, amor. Movido por santo temor, construiu uma arca, diga comigo, para salvar sua família. Será que estamos construindo essa arca? Quantos de nós estamos construindo essa arca? Homens, estamos construindo essa arca? Para salvar a sua família. Você sabe que a igreja é a arca hoje, né? A igreja é a arca hoje. Construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé. Diga comigo, por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou, vou repetir isso, diga comigo, por meio da fé. Ele condenou o mundo. Quantos de nós estamos condenando? Quantos de nós estamos, com a nossa fé, estamos condenando o mundo? Estamos dando bom testemunho, constrangendo pessoas, elas precisam olhar para nós e se sentirem constrangidas. Sabe o que é constrangido? Às vezes a postura que nós temos é tão constrangedora para ela que faz com que ela mude. Você já viu que tem pessoas que não fazem determinadas coisas perto da gente? Ele faz em qualquer lugar, mas perto da gente não. Por quê? Porque de alguma forma a nossa fé, a nossa postura, a nossa conduta constrange ela. Nós precisamos ser aquele tipo de pessoa que a nossa conduta, porque nós somos como Noé. A arca está sendo construída. Cada dia que aquela arca ia sendo concluída, estava mais perto de chegar o dilúvio que o Senhor anunciou que chegaria. Mas todo mundo tratou Noé como louco. Todos trataram Noé como louco. Era ridículo. Mas o dilúvio chegou. Aí você diz assim, mas foi muito cruel. Não, tiveram 100 anos para acreditar no que Noé acreditou. Foi pouco não, a misericórdia do Senhor durou 100 anos ali. Eles vendo todos os dias a arca sendo construída. A igreja já está aqui por mais de 2000 anos. Não é misericórdia e amor? Sim ou não? O evangelho, o amor de Cristo está sendo pregado, levado. As portas da igreja estão abertas todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que muitos serão castigados com muitos açoites. Porque eu não sei o que acontece por aí, mas eu sei o que acontece aqui. Você pode ver que aqui não se fala de igreja. Não tenho responsabilidade sobre igreja nenhuma. Não faço nem comentário sobre igreja. Que igreja nenhuma é meu problema. Meu problema é ministério mudança de vida, ponto. Não uso o meu altar para fazer discurso que não edifique absolutamente nada. Uso o altar para ensinar e pregar ao meu povo. Quem vai crer? Mas o evangelho está sendo pregado. Mensagens como essa estão sendo pregadas. As portas da igreja estão abertas todos os dias. Você acha que é pouco? Até pouco tempo atrás, como é que funcionava a igreja? Missa de domingo. Culto de domingo e quarta. Aqui é 3 cultos, 4 cultos por dia.
porque ela abre nas primeiras horas do dia, e dias como hoje ela não fecha. E você acha que isso é o quê? Não é o amor e a misericórdia do Senhor? Sim ou não? Porque é fácil para nós, obreiros do Senhor? Não, não é fácil, é desafiador. Não é fácil, é desafiador. Chega amanhã a igreja, como ela não fechou, amanhã está todo mundo cansado. Mas é o amor e a misericórdia do Senhor. O canal do ministério fica 24 horas. 24 horas. Palavra sendo pregada o tempo todo e gente tendo a oportunidade de ouvir a palavra e receber a oração o tempo todo. Querido, esquece que alguém vai poder dar justificativa. Esquece. Não terá para onde correr. Não terá. Se no passado tinha gente, e não tinha, porque olha o texto, quer ver? Olha o texto, que diz assim, ó. Primeiro nós começamos aqui Noé, eu vou na sequência agora, vou pular lá para 30 de Hebreus. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, diga comigo, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Lembra que eu disse que quando caiu a muralha, você sabe que a casa da prostituta Raabe era em cima da muralha, a dela não caiu. Ah, isso é forte, não é? Diga, a casa dela não caiu. Por quê? Por causa da fé. O muro caiu, a muralha caiu, quem estava em cima caiu, desmoronou, mas a casa de Raabe não caiu. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Diga comigo, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Diga, fechar a boca de leões. Diga, apagar o poder do fogo. Diga, escapar do fio da espada. Vai lá agora em voz alta, diga comigo, da fraqueza tiraram força. Mais uma vez, diga, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tira a força da fraqueza. Tira a força da fraqueza. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior, não negar a fé. Não, você vai ser liberto se você nega. Não, pode me matar então, não nego. Não, estou acabando de ver, você quer que eu compartilhe? Se você está lá no meu Instagram, é que o vídeo é longo, não sei aonde eu posso compartilhar ele com vocês. Eu posso compartilhar onde, gente? Eu não lembro quanto tempo o vídeo é. Hã? No Telegram dá, né? Telegram dá. Então, aí você vai ver. Aí você olha eles louvando, adorando, ao invés de fugir, louvando, adorando. Não, passaram a não fugir. 7.000 cristãos só agora, 2025 mortos. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andar errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Vamos lá, em voz alta, repita isso comigo, diga, o mundo não era digno deles. Teve homens que passaram por aqui que o mundo não era digno deles. O mundo não merecia esses homens. Homens que foram desprezados pelos homens terrenos, mas olha o que a Bíblia diz,
o mundo não era digno deles. Olha como Deus olhava para esses homens. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Esses não viram Cristo. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Fique em pé, por gentileza. Leia aqui mais uma vez. Não perca ela, não. Não perca ela. Não se distraia. Não se distraia. Nós não podemos ignorar o que nós estamos vendo aí. Os sinais estão bem claros. Tudo que a Bíblia profetiza está se desenhando exatamente como. Exatamente como. E saber que nós temos a oportunidade, como Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Fala com a sua família, desperta a sua família. Não brinca com a coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação. As portas estão abertas. Nós temos a oportunidade de cumprir com o nosso propósito aqui. Nós temos a oportunidade de sermos essa luz, esse sal. Nós temos a oportunidade de construir algo relevante. E lembre-se, nós somos salvos para levar salvação. Eu, nos últimos dias, eu confesso a você que a minha alma está inquieta. Eu disse nos últimos dias, desde domingo eu estou falando isso para vocês. Nos últimos dias, Deus tem me levantado todos os dias na madrugada. Tem me acordado. Um dia 1, 2, outro dia 3, outro dia 4. E é nítido que tem algo acontecendo. É nítido. E Deus, Ele está nos preparando. Ele está nos preparando. Não vamos estar distraídos, despercebidos, envolvidos com tantas distrações. Não, cuide, trabalhe, viva o que você tem que viver, mas tem algo que é o principal. Nós temos feito esse apelo aos pais. Volte para sua casa. Esteja atento à sua casa. Família, se unam. Orem juntos. Meditem juntos. Louvem juntos. Do jeito que mexer será muito triste. Porque biblicamente, na mesma casa, um será tirado e o outro será deixado. O que será tirado não vai sentir. Mas o que for deixado vai sentir muito.
E hoje, nós temos a oportunidade. Alinhar com Deus. Ser um bem-aventurado. Está aqui, ó. Humilde, que tem fome de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador. Perseguidos por causa da justiça. Pobres de espírito, porque quem sou eu sem Deus? Quem sou eu sem o Senhor? Feche seus olhos. Bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. Abençoado, feliz. Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Peça a Deus, me santifica, Senhor. Me santifica. Eu quero estar pronto. Eu não quero perder a coisa mais importante da minha vida, que é a minha salvação, Senhor. O meu nome escrito no livro da vida. Diga a Deus, essa oração é sua. Essa oração é sua. Diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, me prepara para isso. Que eu esteja preparado, que eu esteja pronto, atento. Eu quero fruto. Eu quero fruto. Eu quero fruto. Se o Senhor está na minha vida, o fruto tem que aparecer. Se o Senhor não estiver, a carne vai prevalecer. Rasga o teu coração. Essa oração é sua. Essa oração é sua. Rasga o teu coração. Rasga. Diga a Deus, eu preciso do Senhor. Diga ao Espírito Santo, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero ter um encontro de verdade com o Senhor. Eu quero ter experiências que eu não tive com o Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser um bem-aventurado. Eu quero ser esse que a tua palavra diz: grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Grande. Grande será a sua recompensa. Deus tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Vamos ser como Noé, por santo temor. Nós estamos construindo a nossa arca, começando pela nossa família, para salvar a nossa família. Pais, conversa com seus filhos, não deixe seus filhos distraídos. Homens, conversa com a sua família. Não vamos jogar tempo fora, não vamos jogar nossa vida fora, não vamos jogar salvação fora. Mulheres, converse com seus filhos. Converse com a sua família. Vamos cuidar da nossa salvação. Vamos estar prontos. Vamos estar preparados. Vamos deixar que o Espírito Santo nos dirija. Vamos deixar que o Espírito Santo reine em nosso lar, na nossa família. Aleluia, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. お Vai aonde só o Senhor pode ir. pão que eu recebi, 'Vai aonde só o Senhor pode ir. お pão que eu recebi, 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 お
onde só o Senhor pode ir. Faça dessa noite uma noite de alinhamento. Faça dessa noite uma noite de ajustes. Faça dessa noite uma noite de conserto. Quero colocar minha vida no teu altar, Senhor. Quero ajustar minha vida e colocar minha vida no seu altar. Ore pelos seus. Diga a Deus: não deixe que nenhum dos meus se perca. Deus, não deixe que nenhum dos meus se perca. Essa era a oração que a minha mãe fazia. Minha mãe dizia: Deus, eu não aceito perder nenhum dos meus. Eu não aceito perder nenhum dos meus. Salva os meus, Senhor. Salva a minha casa, salva os meus filhos. Coloca um coração novo, um espírito novo, Senhor. Ore pelos seus. Ore pela sua família. Ore. Diga a Deus: eu quero ter o privilégio de eu e a minha casa, eu e a minha família estarmos prontos para encontrarmos com o Senhor. Estarmos prontos para esse grande dia, Senhor. Ô Espírito Santo, vem ao nosso encontro, Espírito Santo. Vem ao nosso encontro, Espírito Santo. Santifica-nos. Purifica-nos. Se revele a nós. Aleluia. Amadureça, cresça, crie raiz profunda. Você não tem sido perseguido pela justiça. Você tem liberdade para louvar, para adorar, para buscar. Você tem liberdade. Aleluia. Diga a Ele: mostra-me tua glória, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Que nós, movidos por santo temor, possamos construir a nossa arca, Senhor. Movidos por santo temor, Senhor. Mostra, Senhor. Vem ao nosso encontro. Toca onde só o Senhor pode tocar. Coloca dentro de nós esse santo temor que o Senhor colocou em Noé. Movido por santo temor, Senhor. Diga a Ele: tu és a minha vida, Senhor. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, Senhor. É tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos.
Ah, diga a Ele, amado meu, Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória. A Bíblia diz que nos céus há um livro chamado o Livro da Vida, Mostra-me teu rosto. que é o livro dos santos. É o livro dos salvos, Mostra-me tua aonde o nome dos salvos está escrito. A Bíblia diz que nos céus há livros, livros que serão abertos. E dentre esses livros está o livro da vida. Que o meu nome e o seu nome esteja registrado nesse livro. O livro daqueles que são salvos. Não se distraia. Pais, gaste tempo com seus filhos. Invista tempo. 7 castiçais de ouro. Estrutura eles. Alicerça a fé deles. Semelhante ao filho do homem. Que a palavra esteja escrita no coraçãozinho deles. Era Jesus de Nazaré. A Bíblia nos ensina, fale com eles a todo tempo. Cedo, à tarde, andando no caminho. Ao levantar, ao deitar, não importa o tempo. Fale o tempo todo. Porque a eternidade é uma realidade. E não podemos viver como se isso não existisse. A volta de Cristo é uma realidade. E não podemos viver como se isso não fosse acontecer. E está mais perto do que nunca. Aleluia. Era realidade. É. João viu a cidade santa. Esse é o lugar preparado. Para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça. Adora Ele. O que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Ele está. Se prepare para está. que tu vejas. Diga. Não haverá Mais choro. mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos. Está perto. de Está perto. Jesus e Aonde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. teu corpo, enfim. Aleluia. Mais noite
verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus. Nós oramos, e Senhor. tocarei Nós oramos. Nos prepare, seu Espírito Santo. corpo, enfim, não Nos prepare. Ajude-nos a preparar a nossa igreja, Senhor. mais noite Ajude a ali, preparar a nossa casa, Senhor. Ajude a preparar a nossa família. Ajude-nos, Senhor. Não nos deixe distraídos, dispersos. Não nos deixe, Senhor, que sejamos movidos por santo temor. Que sejamos movidos por santo temor, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada vida que aqui está. Eu oro por todos aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, Senhor. Ajude-nos. Eu peço esse santo temor no nosso meio. Que sejamos movidos por santo temor, Senhor. Ajude-nos a estar prontos, preparados. Ajude-nos a preparar a nossa casa, a nossa família. Nós não sabemos quando, mas não importa. Seja quando for, que nós estejamos prontos. Que essa mensagem, Senhor, que o Teu Espírito fale mais forte, profundamente, às mentes e aos corações. E eu peço pelo povo que o Senhor colocou debaixo da nossa responsabilidade. Que não sejamos omissos, que não sejamos covardes, que não sejamos um povo sem temor, mas que possamos falar aquilo que o Senhor tem à igreja, e que Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio. Não nos deixe distraídos, mas que estejamos atentos e que esse amor nos acompanhe. Eu oro por todos, eu oro pelos pais, eu oro pelos homens, eu oro pelas mulheres. Que o Senhor levante homens zelosos, responsáveis, homens que se importam com a sua casa, com a sua família. Que o Senhor levante mulheres que seja como essa figura do Espírito Santo, a sua docilidade, o seu amor, o seu cuidado, que ame, que cuide dos seus. Que o Senhor coloque um santo temor no coração dos nossos jovens. Guarda os nossos filhos, Senhor, que eles não sejam seduzidos. Não, Senhor, guarda os nossos. Que a Tua palavra esteja registrada no coração deles. Abençoe-nos, Senhor. Que nós possamos impactar, que os empresários, os profissionais impactem. Que eles sejam essas luzes em meio às trevas. Esse sal que salga, que tempera, que não deixa estragar. Eu oro por todos, te agradeço por essa noite e fale mais profundamente aos nossos corações. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. Adoramos o Espírito.